Reforços anunciados, inscritos e algum deles pronto para a estreia. Esse é o resumo do último dia do Grêmio dessa parte final da janela de transferências deste início de 2024. A gente vai contar tudo para vocês, bastidores e principalmente o planejamento do Grêmio para cada um dos reforços que foram anunciados nos últimos dias e hoje inscritos, regularizados, a turma toda para estar liberada para estrear no Gauchão. Depois da vinheta. O dia foi de definições no CT Luiz Carvalho, isso porque desde a parte da manhã já tivemos novidades em cima de novidades. A primeira delas foi a apresentação de Duqueiroz, jogador que foi contratado por empréstimo junto ao Zenit da Rússia, empréstimo até o fim do ano com opção de compra fixada em 6 milhões de euros, o que hoje dá aproximadamente 30 milhões de reais. O Duqueiroz, que usará a camisa número 37, foi apresentado e o principal ponto, de atenção da coletiva foi sobre a pergunta de um dos colegas lá na sala de imprensa do CT Luiz Carvalho sobre a possibilidade dele estrear, e ele já respondeu de bate-pronto que estava pronto, estava com condições de entrar em campo. Mais tarde, isso se confirmou porque a lista de relacionados que o Grêmio divulgou colocou o Duqueiroz entre os jogadores que já estão concentrados para o duelo contra o Santa Cruz, que acontece amanhã, 4h30 da tarde, na Arena do Grêmio. Então, Duqueiroz deve fazer a sua estreia amanhã. Na parte da tarde, a grande expectativa foi por alguns pontos, entre eles o anúncio oficial do atacante Cristian Pavon, que estava contratado e já estava em Porto Alegre desde a noite de ontem, e também pela inscrição de alguns reforços, como o próprio Duqueiroz, o Pavon e também o Mike, lateral esquerdo, que chegou contratado junto ao Guarani de Campinas. Na horinha limite, praticamente no fim do prazo de inscrição, por volta de 5 horas da tarde, o Grêmio inscreveu esses 3 jogadores e com isso todos os reforços do Grêmio contratados nessa janela de transferências do início do ano estão aptos a fazerem a sua estreia contra o Santa Cruz amanhã, 4h30 da tarde. Poucos minutos depois, o Grêmio anunciou a contratação do Cristian Pavon, uma operação que custou 4 milhões de dólares aos cofres do tricolor, e também o Atlético Mineiro, na sua nota oficial anunciando a vinda do Pavon, confirmou a informação que a gente já tinha de que o Grêmio comprou 85% dos direitos econômicos do jogador. O Atlético, por sua vez, fica com 15%. Nessa negociação envolveu algumas situações interessantes. Por quê? O Atlético tinha direito a 90% do passe do Pavon e os outros 10% dos direitos econômicos permaneceriam com o jogador. Esse era o trato feito do Atlético com o Pavon. Agora, o Pavon abriu mão da sua porcentagem, o Atlético ficou com os 10% do Pavon e também com mais 5%. E o Grêmio adquiriu o restante, os outros 85%. Sobre o salário do Pavon, salário na casa de R$1 milhão. Se a gente for contabilizar salário, direito de imagem, luvas e também impostos. Líquido para o jogador vai dar um salário um pouco maior do que ele recebia no Atlético, aproximadamente R$900 mil. Então é um jogador que chega para estar entre os mais bem pagos do elenco do Grêmio, contrato até 2026, o Grêmio anunciou como a gente previa. O Pavon, inclusive, também está relacionado para a partida contra o Santa Cruz. Ao lado do Duqueiroz, pode fazer a sua estreia amanhã. Vai depender da vontade do técnico Renato Portaluppi se o técnico Renato quiser utilizá-lo. A tendência, de fato, é de que esses dois jogadores, pelo fato de estarem fisicamente melhores e fisicamente 100% em condições, não vinham de lesões ou com necessidade de pré-temporada, esses jogadores foram relacionados, já estão concentrados e devem ganhar minutos amanhã. Inclusive, existe até uma certa expectativa de que um deles seja titular, mas aí é muito previsão, muito palpite. A gente tem que esperar, de fato, amanhã, 1 hora antes do jogo, para ver o que o Renato vai pensar para a equipe que vai enfrentar o Santa Cruz. Por outro lado, o Mike, lateral esquerdo, não foi relacionado. Ele foi anunciado na noite de ontem, foi também inscrito hoje à tarde no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, mas não foi relacionado. Isso porque nos últimos 2 jogos, segundo a assessoria de imprensa do Guarani, o Mike estava com um processo inflamatório no pé esquerdo e por isso tinha sido retirado dos jogos. A gente sabe muito bem que quando acontece uma negociação e ela está muito avançada, o jogador geralmente é retirado dos jogos do seu time para evitar qualquer lesão, para evitar melar o negócio ou qualquer coisa assim. Ainda mais tratando de uma transferência de um jogador do Guarani, que provavelmente vai fazer o maior contrato da sua carreira até agora.
Então todo o cuidado do atleta, do seu staff, do Guarani para transferência não melar, acontece esse tipo de coisa. Mas a informação oficial era de que o jogador estava com um processo inflamatório. Ele estava presente hoje no CT Luiz Carvalho, inclusive alguns colegas registraram o Mike lá nas dependências do CT, mas não foi relacionado para a partida contra o Santa Cruz. A tendência é de que ele seja relacionado de fato para o jogo contra o Internacional, no Clássico Grenal no próximo domingo. E aí tem outra informação do vídeo: o Clássico Grenal mudou de horário. Ele passou das 4 da tarde do dia 25 para as 6 horas. Então, alteraçãozinha aí para você colocar na sua agenda e não perder o Clássico Grenal do próximo domingo. Por fim, uma informação aqui até não é tão positiva, mas o Grêmio registrou na última semana uma queda no número de sócios. Na semana passada, até o dia 8, o número de sócios era próximo a 117 mil e agora caiu para 112.950. É claro que tem uma questão financeira, muita gente preferiu ir para a praia, tirar férias, então atrasou um pouquinho a mensalidade ou cancelou a assinatura, né, a mensalidade, o plano de sócio, mas tivemos uma queda. A tendência é de que com a contratação do Pavon, com a contratação do Duqueiroz, com talvez melhores resultados do time dentro de campo, esse número volte a ser mais próximo da grande meta da direção gremista, que é os 120 mil sócios. Então vamos partir para a lista de relacionados aqui para o jogo contra o Santa Cruz. Goleiros: Kaique ficou de fora, tá? Então Grando e Marquezin. Laterais: João Pedro, Fábio, Reinaldo e Wesley Costa. Zagueiros foram relacionados Bruno Vini, Jeromel, Kahneman, Gustavo Martins e também o Natan. O Rodrigo Eli ficou de fora, porque o Rodrigo Eli está sofrendo com um desconforto na panturrilha, tá? Não é uma lesão, mas é um desconforto, então o Grêmio está tomando cuidado com isso. Os meias também não tem grandes novidades: Vila Sante, Pepe e Dodi. Os volantes: Duqueiroz é uma novidade importante sim, e aí Cristaldo e Natan Pescador. Os atacantes têm Bessossi, Galdino, Rubens, JP Galvão, André Henrique e o Christian Pavon. Então esses são os relacionados do Grêmio para a partida contra o Santa Cruz. E aí, qual a tua provável escalação? Qual que você acha que é a melhor montagem de time para o Renato fazer? Comenta aqui embaixo que a gente está curioso para saber. Te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, deixa o like no vídeo e compartilha. Tamo junto, um grande abraço, valeu, até a próxima, tchau!